aí para o nosso projeto Conheça o Professor, para o nosso entrevistado de hoje, o professor Lucas. Lucas, há quanto tempo está nessa área? Eu sou recém-formado, estou há pouco tempo prestando serviço nessa área, aproximadamente 3 anos. Fala um pouco do seu trabalho. Atualmente eu trabalho com bastante coisa. Eu trabalho com avaliação física, eu sou consultor esportivo, trabalho na área de musculação, preparo físico e treinamento funcional. Então eu trabalho com bastante coisa. O tempinho que vai dando eu vou continuar uma coisa que não está trabalhando. Como foi a trajetória quando você decidiu entrar para este campo? Quando eu decidi entrar para a área de educação física, foi uma coisa minha do meu irmão. A gente estava conversando, a gente treinava numa academia que tinha perto lá de casa, né? E a gente falou, por que a gente entra nessa área, né? A gente gostava de treinar, falou, vamos entrar nessa área, né? E a gente começou a conversar com o professor, era dono da academia, era o professor e era o dono. Ele falou, meu, uma área legal para trabalhar, cara, mas assim, se vocês forem entrar, antes vocês estudem muito anatomia e fisiologia. Porque dá muita dependência, já estudo um pouco para lá na hora vocês não passar raiva. Aí eu comecei a estudar, meu irmão estava resolvendo os detalhes, não conseguiu dar início. E aí eu comecei a estudar anatomia, fisiologia e eu me encantei, eu achei uma coisa muito legal. Eu falei, vou entrar, vamos lá, vou entrar. Só que eu não entrei diretamente no bacharelado, apesar de querer atuar na área de academia, musculação ou treinamento funcional, eu entrei primeiramente na licenciatura. Qual que era a minha ideia? Pegar o campo todo, né? A gente se prepara ali para trabalhar com uma área e às vezes aparece outra que não tem nada a ver, né? E aí eu entrei na licenciatura e na licenciatura uma das minhas professoras comentou comigo, falou, meu, se você está entrando na área da licenciatura e seu objetivo é o bacharelado, você não pode ficar só na licenciatura estudando só isso aqui. Fica fazendo uns cursos. Pega ali pelo menos para você fazer um curso por semestre na área da licença da bacharelado. Falei, legal. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar treinamento funcional. Foi uma área que na faculdade me foi apresentada, aquela coisa diferente, me encantou, né? Quem trabalha com bola, com aerobel, com elástico, aquela coisa assim. Falei, nossa, deve ser muito legal isso aí. Aí comecei a estudar isso aí. Quando eu entrei, concluí a licenciatura, que eu entrei no bacharelado, eu tive eliminação de grade, já fui quase que final do curso, um ano de curso só. E aí eu vi que entrar na área de funcional não seria uma coisa tão fácil. Porque eu cheguei a ver alguns lugares, pedia para o cara ter uma bagagem profissional muito grande que eu não tinha na época. Ou o cara ter um repertório esportivo também grande, coisa que eu não tinha na época. Eu falei, cara, Cada vez mais difícil. mais difícil. Eu fui fazer um processo seletivo, o mínimo que o cara tinha era 5 anos como atleta. Eu falei, meu Deus do céu, se juntar tudo que eu fiz em esporte, não dá 5 anos, cara. Eu falei, não, melhor deixar isso aqui pra lá. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Uma área que se precisa muito, você abre lá, precisa, professor de musculação, uma coisa que eu já tinha repertório, já treinava desde os 20 anos, né? Cara, eu tenho um repertório prático, já tenho uma base teórica, vou entrar nessa área da musculação. Mas eu não queria entrar muito cru, né? O que eu sei, o que você sabe como treino, como praticante, não é o que você pode aplicar como professor. Eu falei, cara, eu vou me especializar. Eu fiz, no último semestre do bacharelado, eu engatei uma pós-graduação. Peguei a documentação da licenciatura e apresentei para a faculdade para fazer pós-graduação. Aí fiz pós-graduação em musculação e condicionamento físico, junto com o último semestre do bacharelado. Aí eu terminei e falei, agora eu tenho uma bagagem teórica, bastante ferramenta, vamos para a prática. E aí, estamos até hoje aí. Foi desandando. Foi desandando, é mais difícil, cara, é difícil. A gente acha às vezes que tudo aquilo que a gente leu vai ser bonitinho na prática. E não é. Não. Você chega para Nossa, a cara. prática é totalmente diferente. Cara, e é a realidade. Já aproveitando esse embalo, como foi para você a pandemia? Pandemia. Eu vou falar pra você, cara, a pandemia eu não tenho nem o que achar. Acho que foi um momento mais desafiador do Brasil, fase da pandemia. Pra mim, cara, foi um momento que eu consegui me organizar. Porque na época eu tinha acabado de sair da empresa, estava recebendo seguro-desemprego,
A minha pós-graduação ela já era em EAD, meus últimos semestres do bacharelado se converteu para EAD, então eu simplesmente eu estudei muito. Tanto assim que uma coisa que eu fiz para não ocupar minha cabeça com besteira, porque se abrir a jornal era só óbito, tragédia, tudo fechado, economia parando, era uma coisa de assustar. Então eu fiquei estudando. Eu tirei aproximadamente do meu tempo 8 horas de estudo. Todo dia eu estudava umas 8 horas. Porque isso pra mais foi minha válvula de escape. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão só em casa só serve pra fazer conta. E foi o momento que você, cada vez, criar mais conhecimento. Então, essa questão que você estava querendo ter uma gama maior de conhecimento, foi onde você conseguiu ter um tempo maior para isso. E aí, vi muita coisa. Meus professores espetaculares, mesmo tendo todo o curso deles, deram muito suporte, falaram, galera, lê esse artigo, vai ajudar bem o que eu quero falar. Vê esses vídeos aqui que no YouTube tem uma ferramenta maravilhosa, vê esses vídeos aqui vai ajudar, então é uma coisa que eu paro na cabeça. Então o momento de pandemia foi uma coisa assim horrível, só que eu passei com pouco efeito colateral. Então, nesse momento ruim, você tirou uma coisa boa. Tirei, cara, mas que, nossa, espero que jamais retorne uma coisa horrível que foi isso. Ainda tá, né? Tá respirando um ar um pouco melhor, mas uma coisa que ainda muitas tá aí presente. Tomando agora, né? É, isso mesmo. E, voltando à nossa conversa, qual o maior desafio que encontrou? Encontro até hoje. Desvalorização do profissional de educação física. Muito por culpa nossa, mas é desvalorização. Eu encontro, converso muito com os meninos que a nossa palavra não tem poder. Posso dar um exemplo, não vou citar nomes, nada do tipo. Um aluno tem uma patologia específica no joelho, no quadril, e a indicação é que esse aluno não execute exercícios com impacto. Então a gente pega, organiza um treino para esse jovem, organiza um treino para ele remover a esteira, por exemplo. Pedi para ele fazer o exercício no elíptico, porque aí ele tem uma carga tranquila, uma carga aeróbica, sem sobrecarregar quadril e joelho. Legal. Estava montando ficha de treino e vi ele fazendo esteira. Fiquei, mas que esse jovem está fazendo esteira? Aí quando ele terminou, eu falei, faz favor, eu falei, você está fazendo esteira, só que lembra, eu indiquei que você fizesse o elíptico. Ele falou assim, é que meu primo falou que é melhor. Eu falei, seu primo falou que é melhor. Eu falei, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, posso. Eu falei, se você vai no médico, o médico faz o diagnóstico de você de hipertensão arterial sistólica. E aí ele recomenda que você faça a utilização de atenolol, um beta-bloqueador. Você chega na sua casa e seu primo fala para você não tomar o atenolol, fala para você tomar suco de gengibre. Você vai tomar o quê? Ele não vai tomar atenolol. Por quê? Foi porque o médico indicou. Então, se eu indiquei para você fazer o elíptico, por que você está fazendo isso? Ele fez isso porque a minha palavra não tem poder. A palavra do profissional de educação física ela não tem um poder. E a gente é um profissional da saúde. A gente é aquele quadrado do esporte de forma profilática, de forma de reabilitação. A gente tem um poder muito grande, mas por culpa nossa, a gente perde o poder. A gente pega a gente que não tem informação nenhuma, que fala, eu treino há 15 anos, esse cara tem mercado. E é esse o meu maior desafio, é uma coisa assim que a gente tem que quebrar. Não é pegar e, professor, a gente tem vida corrida, não dá para estudar realmente. Tem hora que não dá. Mas é a gente não pensar na desculpa, a gente pensar na solução. Eu trabalho em 2 empregos, você tem intervalo de meia hora para comer? Vê um vídeo. Você tem boas referências, professor Dr. João Moura, Adriano Leonardo, que é um professor que fala, um médico ortopedista que fala de lesão de joelho melhor do que ninguém, Rafael Carvalho, então você tem boas referências. Meia horinha, assim, por dia você consegue estudar pra caramba. E aí, para você ver o quê? Poder de fala. Para você ter espaço no mercado, para quando o médico falar, eu tenho osteoporose, o médico falou para eu fazer natação. Você chegar e falar, não, você vai fazer musculação, porque para sua densidade óssea é melhor do que a natação. Mas o médico falou isso, eu tenho argumentos para sustentar o oposto. Não desvalorizando o médico, mas falando dessa área aqui,
eu tô aqui. Quem manda sou eu. Mas é a maior dificuldade que a gente tem. Então teve um ocorrido uma vez também que uma pessoa, bodybuild, estava na academia e fazendo personal. E não tinha formação. Não tinha formação, cara. E a pessoa às vezes prefere muito mais esse cara porque ele tá grande, porque não sei o quê, e não vai atrás do profissional. Esse fator estético fator estético não é sinônimo de conhecimento, cara. Sim. Eu dou um exemplo que o melhor professor que eu tive na faculdade, ele parecia um camundongo, cara. Ele era meio barrigudinho, ele andava até meio... Era inteligentíssimo, não tinha coisa que ele perguntasse que isso não tava. Fazer assim, porque isso vai ser melhor. E não foi eu que falei, vai ser isso. É um cara assim que você olha assim e você, não quero gostar desse cara. Esse cara é tão feinho. Mas você pega ali o grandão, não sabe, cara. Não é que eu tô falando que. Não tô generalizando. Mas a pessoa vai comprar o serviço, vai ter fator estético mais agradável aos olhos e não. Pô, cara, qual que é o seu currículo? Qual que é o seu? Esse é o seu currículo? Esse cara é desenrolado, mas não, vai ver, cara. Você tá tão bonito de regata, eu vou contratar isso aqui. Sendo que a gente tem que ganhar dinheiro com isso aqui. Então, esse negócio aí é complicado, porque estética vale valendo mais do que conhecimento, né? Pra tudo, a estética tem um poder de venda incrível. Poder que às vezes o conhecimento tem um maior poder, deveria ter um maior poder, infelizmente. Se voltasse no tempo, o que faria de ser diferente? Administração. Já acabar com o bloco, já. Mas aí você não tá na cara da sociedade. Eu vou ser sincero, cara. Eu não conheço muito nisso, não, cara. Eu acho que acredito que a nossa rotina ela é o reflexo do nosso passado. E acredito que a gente não possa carregar muito o nosso passado, cara. Uma vez teve um rapaz que me falou a seguinte frase: a depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. Ele falou isso aí pra mim, nunca esqueci isso aí, é verdade. Então, no passado ele não faria nada diferente, não. Tá aqui, tá. A minha é muito cara. Qual conselho você daria pra molecada que tá chegando hoje aí na área? Molecada que tá chegando hoje. Eu aqui, cara, eu acho que eu já tive uns 7 estagiários. E eu acho que todos eles vão me ouvir falar a mesma coisa. Eu falei pra todos. A gente, estudante, quando a gente está nesse processo de formação acadêmica, a gente às vezes pega 2 vias. Ou é a via do eu só vou estar aqui na faculdade para pegar meu documento e na prática eu vou aprender. Ou a via de eu vou estudar e eu vou chegar dominando. Essas 2 vias elas estão erradas. Primeiro, quando você está na faculdade, você não tem que levar só como um processo burocrático. A faculdade é a maior oportunidade de coleta de ferramentas que você tem. Então os professores eles dão constantemente informação para a gente tem que pegar essa informação e converter em forma de ferramenta, para que a gente consiga trabalhar com qualidade. Então a faculdade é um processo muito importante, ela não pode ser negligenciado para a gente esperar no mínimo 4 anos, né? A nova educação física é 4 anos. No mínimo 4 anos para entrar na área e agora na prática eu aprender. Não, coleta, faz todo esse percurso, cara, uma grande coleta de ferramentas. E a segunda via do eu vou estudar o máximo que eu puder, que lá na frente eu vou dominar. Não, cara. Estuda mesmo, estuda. Só que quando você chegar lá na prática, tem que ter a mente aberta e humildade. Você não pode chegar, eu sei. Quando a gente tem um livro na mão, é muito diferente quando você está na frente do aluno. Porque a gente vê, a ciência fala que se o aluno fizer 4 séries de 10, ele vai aumentar a massa muscular, se ele fizer esteira, ele vai perder percentual de gordura, mas a gente está lidando com a ferramenta humana. Então quando você chega com um complexo de emoção na sua frente, cara, é muito além disso. Então no momento às vezes que o aluno vai chegando em você vai montar o treino mais top da história, o aluno vai chegando em você e falar, hoje eu quero fazer isso. Acho que eu não vou treinar, hoje eu vou pra casa. Você fala,
Meu, isso aqui não é um ambiente só de uma qualidade de vida, de um bem-estar, de uma performance. Às vezes isso aqui acaba sendo para o aluno uma válvula de escape, cara. O cara vem da rotina de serviço, cobrança do chefe, a operação lá que deu errado. E ele chega aqui, às vezes ele só quer entrar na aula, ele não quer nem suar. Só quer rir, ele quer ver fazer piada com o colega dele, e são coisas que a gente, como professor, a gente vai ter que respeitar. Não, mas eu montei aula top, o aluno tem que dar o melhor dele, ele vai dar o melhor dele, cara. Ali está sendo o melhor para ele. Então acho que isso aí tá da hora. Ele tá aí, ele vai chegar em casa e falar, pô, meu, na aula do Lucas, o que você fez? Não fiz nada. Não lembro nem o que ele passou, mas meu, eu cheguei em casa muito bem, cara. E é isso que falta. Eu falo que assim, o professor ele é muito mais que um professor. É professor, é psicólogo, é médico, é tudo. Naquele momento é onde você está suprindo aquela necessidade da pessoa. E às vezes a necessidade da pessoa não é chegar e fazer um monte de coisa. Um monte de sair suadão, quebradão. Não, às vezes o cara vai mesmo. Só às vezes ele chegar, fazer uma esteira, mano, você falar 15 minutos com ele lá, mano, já é suficiente. O treino foi top, eu acho que você fez esteira. 15 minutos na velocidade 3. Saiu da hora. Só aí você fala, nossa, treinou 2, 3 horas. Não. 15 minutinhos já. Chega lá, um mano que estudou comigo, uma maior resenha, fizemos uma hora de esteira. Mas a esteira tá desligada, ele só ficou em cima, né? Mas saiu bem, mano. E é o que eu falo, cara, às vezes isso aqui não pode ser um ambiente assim tão rígido, porque eu acredito assim, que a nossa rotina já é tão rígida para até uma coisa assim que às vezes é para ser tão confortável ser rígido também, né? Então para essa molecada aí que tá entrando, mano, estuda, aproveita a faculdade. É uma coisa complicada, é demorado, burocrático, às vezes desconfortável, ainda mais quando sai dinheiro do bolso. Pô, cara. Só que faz esses 4 anos valerem a pena. Quando depois de tudo que você aprender, cara, chega na área, bem tranquilo. Pisa bem macio no chão. E quem pisa firme machuca o pé. Pisa bem macio. Você não vai se arrepender. Verdade. Galera, muito obrigado. Professor Lucas, satisfação, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Paz.